Hoje à noite, nós faremos a explanação sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Mas eu vou pedir licença para vocês, para que nós possamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho, que é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item 4, os infortúnios ocultos. Para que nós possamos fazer uma reflexão sobre a questão da caridade diante das nossas ações do dia a dia. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, ou um casebre, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o que necessitam, condimentando de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Então aqui a gente faz uma pausa para refletir sobre os aspectos da caridade nesse movimento desta mulher, que vai visitar essa família necessitada, levando a eles o material que eles precisam para se alimentarem. Então nós começamos aqui por o fato de ela ir de traje simples, embora bem cuidado. Ou seja, ela vai visitar aquela família humilde também com traje simples. Isso também é uma caridade. Porque nesse movimento, ela está demonstrando o respeito àquelas pessoas que não têm a condição social, que não têm a condição financeira que ela tem. Que muitas vezes lhes faltam até as roupas necessárias. Então, esse é um gesto de caridade. Porque isso requer humildade. Ela não foi ali ostentar o seu poder aquisitivo. Ela foi ali, como diz no Evangelho, ela foi acalmar todas as dores. Inclusive a dor de se sentir inferior. Porque muitas vezes aquelas pessoas que estão na situação de penúria, de miséria, elas se sentem inferior. Muitas vezes se sentem relegadas, abandonadas, até pela providência. E quando essa mulher chegou lá, com o material que eles precisavam, ela não levou só a parte física, mas ela levou também meigas e consoladoras palavras. A caridade também pela humildade. Fazendo com que esses seus protegidos aceitassem esse benefício sem corar. Eles não se sentiram humilhados ao receber os benefícios, mas se sentiram bem e agradecidos. Esse é um ponto em que é muito importante da caridade. Você fazer a caridade com humildade. O pai está no hospital, o pai da família. E enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio,
nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Então ela não se preocupou somente com a família, com aquela mãe e aquelas crianças que estavam ali precisando da alimentação, dos agasalhos, do remédio que aquelas crianças precisavam, que a família precisava. Mas ela também foi ao hospital levar o consolo ao pai, avisando de que ele podia ficar tranquilo, que a sua família estava sendo assistida. Então a gente percebe que ela realmente estava preocupada não somente em dar aqueles bens materiais para aquela família, mas ela estava preocupada com o bem-estar emocional, psicológico deles. Porque a gente sabe que quando a gente está enfermo, se a gente se preocupar com o que está acontecendo na nossa casa, a gente está no hospital, se preocupar, imagina, o pai que sustentava a família ali, sem poder trabalhar, imagina a preocupação dele de saber como a esposa e os filhos estariam se virando para se alimentar, para se agasalhar. Aí a recuperação física dele ia demorar mais ainda, por causa da preocupação que ele estava tendo. Então essa senhora foi lá também assistir o pai, numa demonstração clara de que a preocupação dela era o bem-estar mesmo deles. Ela não queria que ele soubesse que ela estava indo levar. Ela queria que ele ficasse bem tranquilo, para ficar melhor. Né? Isso também é caridade. E nessa caridade, ela não precisou de nenhum bem material. Ela simplesmente foi lá no hospital fazer a visita a ele. A senhora, ao levar os bens necessários para aquela família, ela não pergunta a eles qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, pois considera essas pessoas como seus irmãos e filhos de Deus, todos os homens. Terminado seu giro, ela diz para si mesma: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Então, nesse aspecto, para ela, não existe nenhum tipo de preconceito ou de restrição. Ela não ajuda somente aqueles que pertencem à sua mesma religião, ou se não tem religião. Ela simplesmente age com uma outra orientação, né? Que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar retorno. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Quando eu digo fora da caridade não há salvação,
significa que qualquer um pode fazer. Agora, quando eu estabeleço que fora da igreja não há salvação, eu estou delimitando o amor divino, a compaixão divina. Porque se eu considero que só aqueles que pertencem à minha igreja, à minha crença, à minha fé estão salvos, eu estou dizendo que se aqueles que estão fora não terão salvação. E também estou dizendo que aqueles que estão dentro da minha religião, ainda que eles não façam o que a religião manda, eles estarão salvos. Então, olha a responsabilidade que isso traz sobre esse pensamento, sobre essa maneira de ver. Porque quando eu delimito a salvação através de uma fé, eu estou excluindo os demais. Eu estou sendo candidato à intolerância religiosa. Eu estou sendo candidato ao preconceito, por exemplo. Mas essa senhora, ela não queria saber. Ela queria saber de que todos os homens são filhos de Deus. E por isso mesmo ela estava ali, auxiliando. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Então aqui nós temos uma outra caridade, uma outra face da caridade, que é a educação, a caridade da educação. Ela está educando a filha dela, que é uma filha de Deus, que está sob a sua tutela. E aqui, também no capítulo 13, do item 5, que é o óbolo da viúva, está que o ponto sublimado na caridade, nesse caso, estaria em procurar o homem no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haverá nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Então, o que quer dizer isso? Que o sacrifício que mais agrada a Deus é justamente aquele que eu dou de mim, do meu tempo, da minha energia, da minha saúde, da minha intelectualidade, das minhas energias espirituais. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Porque muitas vezes eu faço doações imensas.
mas eu nunca cheguei na casa de algum daqueles necessitados que são beneficiados com aquela doação que eu faço. Eu nunca sorri com eles. Eu nunca olhei nos olhos deles e pude transmitir esperança e pude dar de mim. Então ela está ensinando para a filha que ela precisa dar algo de si. Me ajuda a cuidar deles. Confecciona roupinhas para eles. Porque é algo de ti, você está dando do seu tempo, da sua energia, daquilo que você sabe fazer. Então aí a gente vê bem claro o sentido verdadeiro da caridade. Não basta só doar. Às vezes é a gente que entrega a doação, mas é outra pessoa que doa. Então a doação, quem está fazendo, não sou eu. A minha doação vai vir daquele momento da entrega. O que eu vou dar de mim para aquela pessoa que está necessitada? Ao entregar uma cesta básica ou roupas doadas que alguém doou. O que eu vou dar de mim naquele momento da entrega? Um abraço, um aperto de mão, um sorriso. Um momento para ouvir aquela pessoa falar alguma coisa. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. E é o mais difícil de fazer. Porque a gente precisa estar com o coração predisposto àquilo. Precisa estar com o coração sintonizado com esse sentimento de se sentir bem, de querer fazer bem ao outro, mas de vê-lo bem, de vê-lo contente, de vê-lo bem atendido. O nosso coração precisa estar com esse sentimento, com esse querer, com essa vontade, para que a gente possa fazer realmente esse momento de doação que vem de nós. Em casa, é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então, eis aí um outro aspecto que muitas vezes a gente não entende. Que aquele moço que perguntou a Jesus, aquele moço rico que perguntou a Jesus, o que eu faço para me salvar? E Jesus respondeu, vai, vende tudo que tens, distribui aos pobres e segue-me. E ele ficou tão desolado ao pensar na possibilidade de perder tudo o que ele tinha. Mas o que Jesus quis dizer naquele momento é que ele não se prendesse aos bens materiais como seus, mas que ele utilizasse aquilo que fazia bem a ele, que dava uma boa alimentação a ele, uma boa moradia, que lhe dava uma condição digna de vida, ele também compartilhasse com aqueles que nada tinham. Então, muitas vezes a gente tem o equívoco de achar que para a gente fazer a caridade, a gente tem que deixar de lado tudo aquilo, toda a nossa vida. E a menos que essa vida seja uma vida prejudicial para nós mesmos e para aqueles que nos cercam, a gente não precisa fazer isso.
Eu posso ter muito bem a minha condição social de um alto, bem elevada materialmente, financeiramente, eu posso ter. Porque, afinal de contas, o conforto é algo que é benefício para todos nós. Nós já moramos em cavernas. Saíamos de lá de dentro apenas para buscar alimento. E hoje, o alimento vem à nossa porta. Hoje, nós estamos na era da intelectualidade. Por isso mesmo é que o desenvolvimento intelectual alcançou toda essa elevação que nós temos hoje. Mas a nossa elevação moral ainda está com dificuldade porque nós ainda não entendemos isso. Nós podemos ser o homem do mundo, como o próprio Evangelho diz. Sejais o homem do mundo, como vive o homem no mundo, mas não fazer disso seu principal objetivo. Porque a nossa passagem aqui pelo mundo é rápida. Ainda que a gente volte diversas vezes, essas vezes são muito rápidas. E nós devemos utilizar aquilo que há no mundo como instrumentos também para a nossa evolução. Então, quando eu compartilho os bens que eu tenho, quando eu sou capaz de não dar só aquilo que me sobra, mas quando eu me preocupo também com alguém e vou lá saber o que está acontecendo, o que eu posso ajudar, e me coloco à disposição para ajudar, então eu estou oferecendo os recursos que eu tenho para auxiliar aquela pessoa ou aquelas pessoas. Porque muitas vezes nós nos preocupamos mais com a aprovação dos homens. E eis o nosso grande erro, porque às vezes a gente procura fazer a caridade, procura fazer o bem, mas a gente divulga para que os homens vejam o bem que nós estamos fazendo. Aí daí já diz o Evangelho, nós já recebemos a nossa recompensa. Porque a gente escuta, fulano é tão caridoso, fulano faz muito bem, fulano é uma pessoa maravilhosa. Então nós já reconhecemos, já recebemos o reconhecimento dos homens, então nós já recebemos o que nós fomos buscar. Só que o que nos interessa é a aprovação de Deus. E para Deus, o que importa é o que está no nosso coração. É isso que importa para Ele. Porque também já diz o Evangelho, o mal não é o que entra pela boca do homem, é o que sai, porque o que sai está cheio o coração. Então, meus irmãos, essa pequena história do Evangelho, que é muito bonita e é muito emocionante, ela nos traz isso. Essa senhora, ela não deixa de cumprir os compromissos com a sua vida particular. Mas ela organiza o seu tempo, a sua disposição, a condição que ela tem para contribuir com quem necessita. É isso que Jesus quer de nós. Não é? Que Deus espera de nós. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. No entanto, paralelo a esses desastres gerais que comovem muitas vezes a humanidade inteira, dependendo da sua dimensão, independente de onde aconteça, independente desses desastres, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Aqueles
infortúnios, aqueles desastres, aquelas calamidades daqueles que estão sob um leito, pobre, pequeno, passando miséria. E muitas vezes nem se queixam. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Porque, meus amigos, é fácil a gente descobrir, a gente saber. Basta olhar. Basta olhar. Quantas pessoas necessitadas nesse mundo? Não é? Quantas pessoas necessitam de auxílio, de ajuda? A questão é que nós só focamos nos desastres, nas necessidades materiais. Muitas vezes nós nos esquecemos das necessidades emocionais, intelectuais, morais. Então, essa senhora, nesse seu movimento, ela estava atendendo às necessidades materiais daquela família, levando os alimentos, os agasalhos, tudo que eles precisavam nesse sentido. E era uma família. Eu estou destacando isso porque às vezes a gente não faz, porque nós são tantas pessoas que precisam, mas se a gente acolher uma, se a gente auxiliar uma criança, um jovem, um idoso, um adulto que esteja em desespero, que esteja triste, desconsolado, nós já estamos ajudando. Porque quando eu forneço o alimento para uma pessoa que está passando fome, é um momento em que é uma pessoa que eu estou ajudando muitas vezes a não cair no crime, a não cair nos vícios, a não cair na enganosa ilusão do suicídio. É que nós somos, para ajudar, às vezes, até nisso, nós pensamos de forma equivocada. A gente quer, eu quero auxiliar, eu quero ajudar as pessoas que... Muita gente, porque só um pouquinho não adianta. Aí vem, né? A Madre Teresa de Calcutá diz assim: meu filho, o oceano é feito de gotas. Então, se nós fizermos uma gota, se cada um de nós fizer uma gota, imagina, hoje na Terra, se uma pessoa ajudasse uma pessoa, será que existiria a miséria? Será que existiria desamor? Será que existia a intolerância em todos os sentidos? Será? Então, nós temos as pessoas, todos nós temos as necessidades emocionais, que também aquela senhora atendeu aquela família, indo lá com simplicidade, sem humilhar ninguém, indo lá com o pai, tranquilizá-lo. São necessidades emocionais e morais. Ela também atendeu a essa necessidade, não só da família, mas também da sua filha, em educando-a na maneira correta de fazer a caridade. E nas intelectuais também. Porque ela estava orientando a sua filha ainda que naquela condição social que eles tinham, abastada, mas que ela também soubesse utilizar-se do que tinham para auxiliar as pessoas. Então a caridade, ela é algo que a gente precisa fazer todos os dias. Porque ela não se dá só nas grandes ações.
ela se dá em pequenas e nas grandes ações. O Chico Xavier nos diz que a caridade começa pela gentileza. E então todos nós somos capazes de ser gentis. E se não fosse assim, se todos nós não fôssemos capazes de fazer a caridade, Deus não seria justo, porque apenas uma parte teria condição de realizá-la. Daí apenas esses poderiam ser salvos ou se salvar. Mas não. Deus coloca essa condição que fora da caridade não há salvação. Esse é o grande diferencial da doutrina espírita, que a doutrina espírita não tem como objetivo atrair adeptos. A doutrina espírita tem o objetivo de esclarecer, mas nos convidando a vivenciar o Evangelho do Cristo. Porque só assim nós teremos Jesus como mestre, porque ter Jesus como mestre não é saber tudo o que ele disse, não é ter na ponta da língua e repetir tudo o que ele disse, mas é repetir o que ele fez. E o que ele fez? Ele andava com todo mundo. Ele não fazia diferenciação na religião de um, na religião de outro. Ele conversava com todo mundo. Ele almoçou na casa do cobrador de impostos. Ele atendeu a Madalena, que era uma prostituta. Nunca expulsou Madalena de perto dele. E quando nós fazemos isso, quando nós recriminamos alguns dos nossos irmãos, quando nós dizemos, não, te aparta daqui porque tu não merece estar aqui, que é a casa de Deus, nós estamos afastando aquele irmão da possibilidade de ele recomeçar o caminho. Então, nós estamos acolhendo, como Jesus fazia. Jesus acolhia a todos, indistintamente. E é necessário que a gente faça isso, porque, como disse Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, eu nada seria. E a caridade é o amor em ação. É a fé em ação. Porque se eu creio em Deus, eu creio no Cristo, no Evangelho, nos seus ensinamentos e nas suas ações, então eu vou procurar segui-lo. Mas agindo, fazendo, não só conhecendo, mas fazendo, sentindo aqui dentro, buscando sentir aqui dentro o que Jesus deixou de ensinamento para nós. E para concluir, nosso irmão Emmanuel deixa essa mensagem aqui para nós, dizendo que a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus.